Bom dia a todos. Hoje nós iremos continuar com a nossa campanha sobre o rei Salomão, tá? A liderança do rei Salomão. Nós iremos ler 1 Reis 7. Salomão, ele edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos. Toda a sua casa, né? Ele demorou 13 anos para fazer o palácio dele. Por que demorou tanto? Porque ele tinha quase 1000 mulheres, né? Que é uma extravagância muito grande. E então ele precisava de um palácio imenso para abrigar todas mulheres, concubinas, tudo que ele tinha, né? Que também eu acho que foi um exagero da parte dele, né? Não é possível um homem só amar tanta mulher assim, né? Vamos falar a verdade. Também ele edificou a casa do bosque do Líbano, né? E ele edificou a igreja, o templo. A maior obra dele foi o templo. Para isso ele trouxe pessoas de várias partes do mundo naquela época, os melhores funcionários, tudo dos melhores. E muito ouro para ele colocar nas portas, nos móveis, né? E tudo era feito com folhas entalhadas de ouro, querubins, anjo, flores. Então ele trouxe artistas que sabiam mexer com tudo isso, né? Sempre ele tinha muito funcionário e ele ganhou muita coisa também. Muita gente trazia de toda parte do mundo ouro, tudo que ele... Então para ele não era problema, né? Diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro, né? Ele trouxe... Ele fez capitéis de fundição de cobre para a cabeça das colunas, redes era de obra feita com colunas, e ele fez também muita coisa bonita, linda, né? Tudo com a ajuda de todos aqueles que queriam ver o templo, que é muita coisa para falar sobre o templo, então eu vou deixar para vocês mesmo ler no 1 Reis 7:13. Aqui está falando tudo que ele usou para fazer a coluna dele. E a coluna do grande templo do rei Salomão. Ele dedicou muito a esse templo. Então congregou Salomão os anciões de Israel e todas as cabeças da tribo, os príncipes dos pais dentro dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto. Quando estava terminando a obra já estava terminando, ele fez também a arca, né? Tudo conforme Deus pediu, ele fez, com tudo que é de melhor nesse mundo. E todo mundo ajudou ele. Depois foi uma obra grandiosa, mas hoje em dia não existe mais nada disso que ele construiu, nada. Acabou tudo, eu não sei se é por causa das guerras que vive tendo, né? O que aconteceu, mas ninguém mais vê vestígio do Templo de Salomão. E todos os homens de Israel se juntaram na festa, foi uma grande festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é 7º mês. Até hoje eles fazem festa lá, viu, gente? E vieram todos os anciãos de Israel, sacerdote, trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxe para cima os sacerdotes e os levitas. Não era qualquer um que podia encostar nessa arca, eram pessoas muito consagradas a Deus. E antes de pegar nessa arca, a pessoa tinha que pedir perdão por todos os pecados, porque senão poderia ter caído morto no chão. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estava todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podia contar, nem numerar pela multidão de gente.
mas todos tinham alimento de sobra, né? Assim trouxeram o sacerdote a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas do querubins, que ele mandou fazer muito anjos em volta da arca, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobria a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se via desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam e ficavam ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Essas tábuas dos 10 mandamentos eram muito sagradas e ela ocupou um lugar de destaque dentro da arca. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Quando a arca estava lá, era praticamente a presença de Deus, Deus em pessoa. Então fazia uma nuvem que cobria todos, você mal podia ver alguém, era a presença de Deus, né? E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Muito bonito, né? Salomão, ele fala ao povo, depois de todo esse trabalho que ele teve com trabalhadores, com gente que ele buscou de várias partes do mundo, e fez esse grandioso templo a Deus, e ele conseguiu, porque o pai dele queria fazer, mas Deus deixou essa incumbência para Salomão. Ele fez uma grande festa, né? Então Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, né, que o povo de Israel, ele ficou 480 anos em fuga no Egito, né? Ele ficou 480 anos. Uns falam 400, né? Aqui está o 480. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca, né? E pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar a casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração o edificar a casa do Senhor. Era um desejo muito grande do pai de Salomão fazer uma obra dessa para Deus. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, Deus disse a Davi: porquanto puseste no teu coração edificar a casa do meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome, que já estava né, prescrito que era o rei Salomão que ia fazer, que era a vontade de Deus. Todavia, tu não edificarás, mas seu filho. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito. Porém, me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei ao trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está o concerto. Concerto era a aliança de Deus, que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Muito bonito isso aqui, né? Que ele
falou para todo mundo que era vontade de Deus que ele pôs, né? Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima, nos céus, nem embaixo da terra, que guardas o seu conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que ele dissera, porque com a tua boca disseste e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Deus, de Israel. No trono de Israel, viu, gente? Somente que teus filhos guardem o teu caminho. Nunca ia faltar um sucessor, né, para ser rei de Israel naquela época. Para andares diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste o teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? E eis que os céus e até o céu dos céus te não poderias conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volta-te, volve-te, pois para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que teus olhos dia e noite estejam abertos sobre essa casa, sobre esse lugar do qual disseste: o meu nome está ali, para ouvires a oração, o que o teu servo fizer. E aí eu vou ler só mais um pedacinho, que é comprida, né? Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orares nesse lugar, também ouve tu, no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa, quando alguém pecar contra o seu próximo e puser sobre ele juramento, para o juramentarem, e vier o juramento diante do seu altar nessa casa. Ouve tu então nos céus e age e julga os seus servos, condenando os injustos, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando no justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Aqui está falando que tudo que você pedir na casa de Deus será ouvido, né? Porque é lá Deus é consagrado a Deus. Então ele falou que todo mundo que tivesse algum problema fosse no templo de Deus e conversasse, que Deus ia ouvir. E certamente Deus já ia ouvir, né? E aqui nós vamos ver mais um pedacinho. Muito bonita essa história, né, gente? Então o Salomão, ele era um grande líder, né? Para ele fazer uma construção desse tamanho, ele tinha que ter tudo planejado, ele tinha planejamento, né, para edificar o palácio. Para construir o templo, Salomão, ele recrutou 3 vezes a mais o número de trabalhadores necessários para o projeto do templo, e então os organizou em turnos de revezamento, para que não ficassem longe de suas casas por longos períodos. Isso mostra a sua preocupação com o bem-estar de seus trabalhadores e a importância que dava à vida familiar. Ele se preocupava até no mínimo detalhe. A força de uma nação está diretamente relacionado à força da sua família. Os fenícios eram muito habilidosos na construção de navios e foram contratados para trabalharem, né, no templo, já que em Gebal, onde hoje é Beirute, existia uma floresta de cedro, que o templo foi usado muito cedro, né? Tinham trabalhadores para trabalhar com a pedra, que deveria ser em pré-acabada, corte e formato, e ficava a quilômetros da construção. O conceito do templo de Salomão
aproxima-se mais de um palácio para Deus, que ele era tão grandioso que parecia um palácio, do que um lugar de adoração. Porque Deus merece, né, gente? Deus deu tudo para ele fazer isso, e ele soube aproveitar. Do Egito veio trabalhadores para fazerem vasos e outros ornamentos, que o Egito já era muito adiantado nessa parte, né? Então ele contratou, já que ele também era casado com uma das filhas do faraó, já que os israelitas não eram muitos prendados nessa parte, porque eles eram mais assim da lavoura, do trabalhador, de pastorear ovelha, gado, né? Prendados, o templo era cheio de ouro, muitos prendados, o templo era cheio de ouro e esplendor, as mesas eram de madeira, revestidas de ouro, castiçais de ouro, né? Com 7 lâmpadas em cada pedestal. O altar de incenso era de madeira revestido de ouro, tudo feito com materiais nobres e de primeira, né? Vê que devia ser um espetáculo, né? Então, aqui nós estamos falando assim, qual é a atitude de Salomão, né? As escrituras sagradas recomendam que o líder deve seguir a justiça. O líder deve ordenar que os seus familiares, né, guardem o caminho do Senhor, haja com prudência, né, para que tudo dê certo como fizeram no templo. O líder não deve fazer injustiça, mas julgar com justiça. O amor de Deus atinge o líder que segue a justiça. O amor que obedecia à justiça será o seu ministério estabelecido e pode ver as coisas boas acontecer na sua vida, né? Aqueles que querem aproveitar dos pobres e só causa mais confusão, não vai para frente, nem ele, nem o povo, nem ninguém, né? Então, aqui está Salomão, ele teve o pleno reconhecimento de que precisava de ajuda, conforme vemos, né? Claramente isso no capítulo 3 e 7. Que diz, agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, ele era muito novo quando ele foi ser rei, e não sei como sair, nem como entrar. Na Bíblia, né, fala que ele era muito jovem e não sabia liderar. Aqui vejo que, sem sombra de dúvida, a necessidade de ajuda que ele tinha. E ele teve muita ajuda, né? Temos que ter a consciência de que sozinhos não conseguiremos nada. Isso aí a gente tem que pôr na cabeça e falar todo dia isso. É preciso humildade para reconhecer que tal necessidade de ajuda seja de Deus ou do próximo. É preciso reconhecer que necessitamos do Senhor para liderar qualquer área da igreja, ou do trabalho, ou de qualquer ministério, ou de uma firma. Nós precisamos pôr Deus na nossa frente, né? Que nós precisamos mesmo de Deus, que o mundo anda muito conturbado, muita violência, né? Nós vamos colocar em oração, na próxima nós iremos continuar, tá? Que é bem comprido, então não vou nem entrar muito em detalhe tudo do templo, porque senão não vai nem dar tempo em uma semana, tá, gente? Aí vocês também aproveitem e dão uma lida. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa sobre Salomão e pedimos que abençoe a cada um que entra na cabeça de todos, na memória, na cabeça dessas pessoas que estão ouvindo sobre liderança, Senhor, que o Senhor deve ter algum propósito, Senhor, o Senhor deve estar querendo levantar líderes nesse mundo, Senhor amado, pessoas que façam diferença, que não fica omisso diante de tudo que está acontecendo, Senhor, mas que o Senhor levanta uma geração nova, Senhor, vai abençoando, vai quebrando todo o mal, toda a seta do inimigo, abençoe o nosso presidente, Senhor, vai derrubando por terra toda a cilada diabólica do inimigo armada contra ele dia e noite, Senhor, coloca o seu exército de anjo acampado em volta dele, Senhor, e abençoe, meu Pai, todos aqueles que estão na guerra, todos aqueles que estão
sentindo oprimido, perseguido, humilhado, que o Senhor envie seu exército de anjo, meu Pai. Abençoe que estão doentes, que no UTI, CTI, vai quebrando todo o mal, vai tirando, Senhor, toda a fúria do inimigo contra a vida de muitas pessoas que tentam tirar a sua própria vida, Senhor amado, porque já perderam a esperança, Senhor. Que o Senhor nesse dia, Senhor, o Senhor renova a esperança de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, tá? E fica com Deus.